Irmãos, eu quero fazer aqui trazer um tema hoje muito importante, que está em João capítulo 21, no versículo 15. E aqui nós temos 3 perguntas de Jesus relacionados a esse tema. No verso 15 nós lemos assim: após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Então comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. A primeira coisa, antes da introdução, que eu gostaria de dizer aqui nesse texto, que não tem a ver com o sermão que nós vamos falar, e eu aprendi muito aqui com esse texto, é que nós não amamos a igreja porque amamos as pessoas. Jesus não disse: apacenta a igreja se você amar a igreja. Eu aprendi que o nosso amor pelas pessoas não é suficiente para aguentar traição, para aguentar mordida de ovelha, que a ovelha também morde, para aguentar humilhação e ferida. E Jesus deixou isso muito claro para Pedro. Ele falou: para você apacentar a minha igreja, tem que ser por amor a mim e não pela igreja. Porque o amor que você tem pela igreja não é suficiente para suportar. Esse texto para mim é o mais importante. Até hoje eu levo isso comigo. Eu faço a obra de Deus, irmãos, apesar de amar as pessoas, o meu amor pelas pessoas não é suficiente para aguentar o que a gente aguenta na obra. Eu faço por amor a Cristo. E é isso que Jesus falou para Pedro: você me ama? Se você me ama, apacenta a igreja. Não é se você ama a igreja, é se você me ama. Eu amei a igreja e dei a vida por ela. Agora ame a mim e você vai apacentar a igreja. Agora vamos lá. Em primeiro lugar, quando Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? A primeira questão que eu gostaria de abordar com os irmãos aqui nessa noite é que não é um assunto sem importância. Por que não é um assunto sem importância? Porque você vê uma sequência de 3 perguntas com o mesmo tema. A questão que nós temos aqui na pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus está deixando claro que havia uma expectativa nele acerca do amor que ele esperava que Pedro sentia por ele. Preste muita atenção nisso, irmão. Sempre haverá uma expectativa de Deus para conosco acerca do nosso amor para com ele. E isso é tão real, mas tão real, que Jesus classificou isso como o maior de todos os mandamentos. Quando perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o principal? Qual é o primeiro mandamento? Jesus então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Agora, tem gente que pega esse texto sobre amar a Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele imagina que aqui nesse texto Jesus estaria dissolvendo, abolindo todos os 10 mandamentos. Só que não é verdade. Porque os mandamentos bíblicos, eles são divididos entre mandamentos positivos e negativos, e mandamentos verticais e mandamentos horizontais. Veja, desde o Éden, você tem mandamentos positivos e negativos. Por exemplo, o Senhor disse:
coma da árvore da vida. Ali é um mandamento para você comer. Então o pecado de Adão não foi só comer de uma árvore proibida, foi também não comer da árvore permitida. Porque o Senhor mandou Adão e Eva comer da árvore da vida. Temos aí um mandamento positivo. E depois ele deu um mandamento negativo. E não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos ali duas quebras de princípio, do mandamento positivo e do mandamento negativo. Então pecado não é só deixar de fazer. Pecado não é só fazer. O pecado pode ser tanto fazer como deixar de fazer. Pecado é descumprir o que a Bíblia manda você fazer, ou não fazer, ou fazer o que a Bíblia diz para você não fazer. Agora veja bem, os 10 mandamentos seguem a mesma regra do positivo e do negativo, do vertical e do horizontal. Por exemplo, dos 10 mandamentos na Bíblia, 4 deles são relacionados a você e Deus. São chamados de mandamentos verticais, mandamentos positivos. E 6 mandamentos são relacionados a você e o próximo. São chamados de mandamentos horizontais, formam uma cruz. Os mandamentos verticais são todos os mandamentos que vão literalmente culminar entre a sua relação e Deus. Olha lá, por exemplo, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele prestarás culto. Não farás para ti imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão e guarde o dia do Senhor. 4 mandamentos que são completamente relacionados a amar a Deus de todo o coração. Quando Jesus disse que a lei toda se resume a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo, ele está falando dos 10 mandamentos. Os 4 mandamentos se tratam exatamente de amar a Deus de todo o coração. É a primeira haste da cruz. Agora, os outros 6 mandamentos é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não dirá falsos testemunhos. Que mais? Me ajuda aí, falta mais 2 aí. Não cometerás adultério. Agora falta 1. Né? Ok. Esses 6 mandamentos estão relacionados a amar o próximo como a ti mesmo. Você percebeu? 6 mandamentos têm a ver comigo e outro ser humano. E 4 mandamentos têm a ver comigo e Deus. Quando Jesus disse amarás a Deus de todo o coração, ele está falando dos 4 mandamentos. Quando ele disse e ao teu próximo como a ti mesmo, ele está falando dos 6 mandamentos. Mandamentos positivos e mandamentos negativos. Agora, quando Jesus disse qual é o maior de todos os mandamentos? O maior de todos os mandamentos é amar a Deus de todo o coração. Irmãos, é muito grave o que você vai ouvir aqui nessa noite. Agora veja bem, nós devemos perguntar constantemente se amar a Deus de todo o coração é o maior e o principal de todos os mandamentos, por que não é tão pregado esse tema? Porque amar a Deus de todo o coração não foi abolido. Paulo pregou, Jesus pregou, isso está na nova aliança. Continua sendo o principal e o maior mandamento de todos. Agora veja como é sério, como é grave amar a Deus de todo o coração. 1 Coríntios 16, versículo 22, diz assim, ó: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja considerado maldito. Vê? A palavra anátema, na palavra maldita aqui, é classificado como abominável. Agora veja, é muito grave para nós cristãos não amar a Deus de todo o coração. É inadmissível na nossa relação com o Senhor Jesus que ela não seja fundamentada no amor exageradamente profundo.
E se nós tentarmos viver uma relação com Deus sem esse amor, o amor bíblico do qual nós vamos falar aqui hoje, isso irá nos levar a um lugar de maldição e não de bênção. Por isso que de quando em quando nós temos que avaliar o amor que dizemos ter pelo Senhor. Agora, aplicando aqui o texto a cada um de nós, em primeiro lugar, eu quero analisar com os irmãos o motivo da pergunta de Jesus. Por que Jesus fez essa pergunta? Coisa esquisita. Jesus por 3 vezes fala, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Por qual motivo Jesus fez essa pergunta? Veja bem, meus irmãos. Na realidade, Jesus não, olhe bem, Jesus não está perguntando algo para ter uma resposta afirmativa ou negativa. Olhe bem, Jesus não está esperando de Pedro a resposta do tipo, te amo ou não te amo. A pergunta de Jesus a Pedro é para Pedro fazer uma autoavaliação sincera de como anda o amor dele pelo Senhor. Deixe-me te explicar. Deus não é um Deus, na maioria das vezes, de respostas. Biblicamente falando, Deus responde com perguntas e não com respostas. A Bíblia faz mais perguntas do que respostas. E na Bíblia nós temos 3 categorias de perguntas. Você tem as verticais, como eu falei. Você tem as horizontais, vertical relacionada a Deus, horizontal com o próximo. E você tem as perguntas introspectivas. E Deus, consequentemente, quando nos abordará, Ele irá fazer uma dessas perguntas a nós. É assim que funciona o padrão de Deus em falar conosco. Primeiro tipo de pergunta. Perguntas verticais. São perguntas que Deus consequentemente nos faz, que vai nos fazer refletir a minha relação com Ele. Isso está ligado à minha posição em Deus, à minha situação de filiação, como eu estou com Deus. Vou te dar um exemplo. Alguns exemplos para cada pergunta. Primeiro exemplo. Deus chegou no Jardim do Éden depois que Adão caiu. E Ele fez uma pergunta ou uma afirmação. Ele disse, Adão, onde está você? Será que Deus não sabia? Deus sabia. Mas será que Adão sabia? Veja, Deus sabia onde Adão estava. Mas quando Deus fez a pergunta, Adão, onde está você? Ele queria que Adão refletisse a posição que ele perdeu. Veja, Adão, você não está mais comigo. Então agora onde você está? Eu estou caído, Senhor. Era isso que ele queria de Adão. Então, a primeira abordagem de Deus para nós é levar você a refletir a sua posição com Ele. Quem compreende? A segunda abordagem é levar você a refletir a sua relação com o próximo. Então, quando Deus nos aborda, Ele vai fazer uma dessas perguntas. Por exemplo, Ele chegou e disse para Caim, Caim, onde está teu irmão? Sabe que Deus não sabia que Caim tinha acabado de matar Abel? Sabia. Mas por que Ele fez esse tipo de pergunta? Porque Caim sabia que a missão dele era guardar o irmão, cuidar do irmão e não matá-lo. E agora, depois que ele mata o irmão, Deus quer que Caim reflita que ao invés de cuidar do irmão, ele foi matá-lo. Então Deus fez a pergunta, e todas as perguntas de Deus é para autoavaliação nossa, seja da minha relação com Ele, seja da minha relação com o próximo, seja da minha relação comigo mesmo. Quer ver? A minha relação comigo mesmo. O Senhor chegou para Jacó e disse, qual é o teu nome? Ora, simples. Como assim, qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. É mesmo? Então o que significa Jacó? Trapaceiro. Pois bem, dissestes bem, agora eu mudo seu nome para Israel. Será que Deus não sabia que o nome dele é Jacó? Sabia. Mas Jacó não sabia que ligado ao nome dele tinha uma herança errada. E agora Deus muda a herança.
Então agora Deus leva Jacó a avaliar que Deus não só mudou o nome dele, como também mudou a história dele. Quando Jó fez uma pergunta para Deus, só uma. Por que, Senhor? Deus respondeu a pergunta de Jó com 70 perguntas. Ele deu de ombro para a perguntinha de Jó. Ele falou assim: Jó, eu respondo sua pergunta. Se você me responder 70 perguntas, onde é que você estava quando eu fiz o mundo? Onde é que você estava quando eu limitei os caminhos do mar? Onde é que você estava quando eu fiz os 7 estrelas? Onde é que você estava quando eu fiz o Leviatã? Onde é que você estava? Onde é que você estava? E Jó foi ouvindo. Tá bom, já sei. O que Deus quis com essas perguntas? Em outras palavras, Jó, eu que criei o mundo, o universo, o mar e etc. Eu sei o que eu estou fazendo da sua vida. Se Deus não responde pergunta na Bíblia, não adianta você ficar questionando, irmão. Aí agora, o contexto das 3 perguntas de Jesus a Pedro é no mesmo sentido. Jesus não perguntou para Pedro para ter uma resposta afirmativa ou negativa, te amo muito ou não te amo. Jesus perguntou para Pedro para que Pedro avaliasse o amor que ele dizia ter por ele. Então a pergunta não tem um conteúdo de obter a resposta. É chamada de pergunta retórica. A resposta está na pergunta. Jesus perguntou para que houvesse uma alta avaliação. Pedro não entendeu. Porque Jesus pergunta 1, 2 e 3. E Pedro ainda sai triste. Agora escute bem. Na realidade, de tempos em tempos, nós precisamos fazer essa avaliação do nosso amor para com o Senhor. E por quê? Veja bem. Jesus está querendo saber de Pedro, não se ele ama ou não, mas a intensidade do amor, e não se existe amor ou não. Eu não posso dizer que os crentes de hoje em dia não amam o Senhor, mas eu posso dizer que não é um amor profundo. Percebeu? Quando Jesus aborda Pedro, ele não quer saber se Pedro ama. Ele quer saber o quanto Pedro ama. Irmão, Deus tem um padrão muito diferente do que imaginamos. Por exemplo, quando Jesus se batizou, ele ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Mas Jesus não tinha feito nada para ele ainda para ter esse elogio. Eu aprendo uma coisa. Por que o pai disse que tinha prazer no filho? Não era pelo que ele fazia. Era por quem ele era. Deus quer mais você do que você quer ele. Quando Jesus aborda Pedro, não é por causa do coração de Jesus, é por causa do coração de Pedro. Todo mundo aqui sai por aí dizendo que ama o Senhor, e até ama, mas não consegue avaliar a profundidade, largura e a extensão do amor. E o nosso amor pelo Senhor tem que ter profundidade, largura e extensão. Não é fácil, gente, identificar qual é a intensidade do amor que temos ao Senhor. Em primeiro lugar, se nós não amarmos a Deus de todo o coração, nós somos malditos. Nós somos piores que os demônios. Porque Jesus não morreu por demônio nenhum. E morreu por nós. Então, biblicamente falando, de quando em quando nós temos que fazer uma avaliação do nosso cristianismo, uma avaliação do nosso fervor, uma avaliação do nosso amor pelo Senhor. Esse é o conteúdo aqui. Agora, por que Pedro saiu triste? E por que Jesus fez essas 3 perguntas? Eu quero te dar 3 motivos inicialmente. Por que Jesus fez essa abordagem dura com Pedro, a tal ponto dele sair triste.
Primeiro, lembra os irmãos que nas 3 perguntas de Jesus a Pedro, a primeira pergunta é diferente das demais. Você se lembra? Como foi a primeira pergunta? Não foi simplesmente Pedro, tu me amas. As outras 2 foi Pedro, tu me amas. Mas a primeira foi, Pedro, tu me amas mais que os outros discípulos? A questão é, Jesus está querendo que haja uma competição de quem mais ama ele? Não, não está. Por que Jesus fez esse tipo de pergunta? Você me ama mais que os outros discípulos? Eu lhe explico. Se você for estudar a história em João 13, no versículo 21, Jesus está com todos os 12. Isso é o conteúdo de 13, 14 e 15. E ele, de repente, solta uma bomba atômica de hidrogênio e fala assim, um de vocês há de me trair. Aí um olhou para a cara do outro e disse, sou eu, Senhor? O outro disse, sou eu, seu irmão? Eu fico louco com esse texto. Os caras estão andando com Jesus e não tem certeza se são traidor. Gente, é uma coisa eu falo, como? What? Como? A minha esposa fala, eu tive um sonho que eu vou ser traído. Eu falo, será que sou eu, amor? E pronto, já traiu. Se eu falar um negócio desse, já apanha na hora. Imagina Jesus está dizendo, é na hora, irmão, eu apanho e apanho muitos. Eu sabe quando eu sou com aquela italiana. Mas deixa eu te falar um negócio. Jesus fala assim, um de vocês há de me trair. E um olha para o outro, sou eu, Senhor? Pera lá, é você que tem que dizer. Como assim sou eu, Senhor? Não é louco isso? Gente, eu falo, gente, porque eu leio a Bíblia, gente, com um senso crítico tão mortal. Por isso que talvez facilita muito para mim pregar expositivamente, que eu leio parafraseando. E eu não encontro falha na Bíblia como esses bestas encontram aí. Na hora que o demônio entra no coração do cara, não tem o que fazer. Porque você pode estar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta, né? Você pode ter Deus na cabeça e o diabo no coração. Então, vai fazer o quê? Se o diabo tivesse hoje na terra de carne e osso, ele seria um teólogo da internet. Um monstro de teólogo na internet. Pode ter certeza. Ele não seria um devasso. Ele não seria um cara depravado. Ele seria um teólogo. Porque a função do diabo era a religião. Então ele seria um grande religioso. Agora veja. Ele é, né? Escute bem. Como os discípulos podem ter dúvida se eles vão ser traidores ou não? Mas aí teve um, que enquanto um dizia, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, um levantou e disse, para onde fores, eu irei. Um não perguntou se era ele. Sabe quem era? Pedro. Pedro tinha tanta certeza que ele amava o Senhor que ele disse, eu nunca vou te trair. Eu te seguirei para onde fores. Que maravilha ouvir isso de um discípulo, né? Mas eu não sei se Jesus estava bravo naquele dia que ele olhou para Pedro. Pois eu te digo que antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ou seja, um vai trair, o outro vai negar. Agora você vê, o cara tá... Aí você vê que é uma coisa, os outros não tinham certeza do amor de Deus. Então nós temos 2 situações complicadas no texto. Primeiro, a falsa certeza. E segundo, a falta da certeza. Uns tinham a falta da certeza, o outro tinha a falsa certeza. São 2 coisas complicadíssimas. Concorda comigo? O Pedro tinha absoluta certeza que ele amava o Senhor mais do que os outros discípulos. E os outros discípulos tinham absoluta certeza que o amor deles não era tão amor assim. Por isso que agora Jesus vem e fala assim, Pedro, você me ama mais do que os outros? Os irmãos precisam observar que essa fala de Jesus foi depois da traição e depois da ressurreição. Então agora Jesus já estava ciente que Pedro já tinha rejeitado ele, que Pedro tinha negado ele. Então ele fala, e aí Pedro, responda para mim agora, o amor que você tem por mim é realmente maior do que os dos demais? Por isso que no final das 3 perguntas,
Pedro sai o quê? Triste. Porque Jesus mexeu na ferida. Ele ama fazer isso. Ele põe o dedo na ferida e faz assim, ó. Em segundo lugar, por que Jesus fez essa pergunta, irmãos? A avaliação do tipo de amor e não do amor. Escute bem. Você diz que ama o Senhor. E eu acredito. A questão não está se você ama o Senhor. A questão está que tipo de amor você preza ao Senhor. Não dá para saber disso facilmente. E eu lhe explico por quê. Veja bem. Quando Jesus pergunta uma coisa para Pedro, Pedro responde outra coisa. Jesus está falando uma coisa e Pedro está falando outra. Apesar que para nós no português ambas as palavras é me ama e amor, no original, quando Jesus pergunta é uma coisa e quando Pedro responde é outra coisa. Por exemplo, nós temos na Bíblia 4 tipos de amor. Vocês já ouviram falar de 3, mas são 4. Tem um amor na Bíblia que é chamado de estorge, do grego, que significa amor familiar. É o amor do pai para o filho, do filho para o pai, da mãe para o filho. Por isso que não dá para medir o amor da esposa com o esposo, com da mãe com o filho. Porque são amores diferentes. Da mãe, do pai para os filhos é estorge. E da esposa para o marido é uma mistura de eros com ágape, irmão. É tanto sexual como emocional. Percebe? Agora preste muita atenção nisso. O segundo tipo de amor que nós temos na Bíblia é o amor ágape, ou agapau, que é o mais conhecido como amor perfeito, porque é tido para nós como amor de Deus. E o terceiro tipo de amor é o amor sexual, físico, o amor eros. E o quarto é o filezinho, que chama de amor filé, que é o amor de irmão. Você vê, o amor de pai para filho é diferente de irmão para irmão. Não é o mesmo amor. O amor estorge é diferente do amor filéus, o amor de irmão. E o amor ágape não é o mesmo amor filéu. Por isso que quando Jesus vai abordar Pedro, a palavra me ama para Jesus ali não é filéus, estorge e nem eros. É ágape. Jesus fala, Pedro, ágape-me. E Pedro não responde ágape. Ele responde filéus. E filéus é gostar. Ou seja, eu gosto. O amor ágape é o amor sacrificial. O amor filéus não é o amor sacrificial. É aquele amor que você dá uma esmola, mas não leva o cara para casa se não tem onde morar. Você tem dó e piedade, é o amor da piedade, da dó, da compaixão. É o amor de fazer algo por alguém, mas não diz ao ponto de sacrificar. Olhe bem no que você está ouvindo. Quando Jesus aborda Pedro, a abordagem de Jesus é: Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida? E Pedro responde: eu te amo, faço tudo, mas não ao ponto de sacrificar. Ele responde, Jesus fala, ágape, e Pedro responde, filéus. O amor filéus, ele é importantíssimo. Mas ele é importantíssimo para mim, para você e etc. Porque Jesus não mandou a gente morrer por ninguém, a não ser o marido pela esposa e o pai pelos filhos. Mas Jesus não mandou nenhum pastor morrer pela igreja. Jesus não mandou a gente ter amor ágape pela igreja. Porque ele já fez isso. Ele já sacrificou. Eu não sou dono da igreja, não sou pastor da igreja. Eu costumo dizer na igreja que sou pastor. Eu amo vocês, mas não trabalho para vocês. Eu trabalho para Jesus. Então, por não trabalhar para eles, eu não piso em ovos com ninguém, irmão. Não trabalho para ninguém. Então, não piso em ovos.
falar assim, porque aquele irmão, se depender de mim. O cara chega na igreja e fala, eu estou ferido, ele tem que desferir rapidinho. Porque se o cara chega ferido na minha igreja, ele sai mais ferido ainda. Hoje falando, eu não tenho ministério de cuidar de gente que fica ali 3 anos falando que está ferido. Porque a cura para a ferida é o perdão de quem te feriu. Então chegou ferido, tem que desferir. Esse dia o cara chegou e falou, pastor, vou sair da igreja. Eu falei, por quê? Porque tem muita coisa aqui que eu não concordo. Eu falei, eu vou sair com você. Ué, como assim? É porque tem um monte de coisa aqui que eu não concordo também. Vamos sair junto da igreja. Credo, pastor. Só tem resposta para tudo. Mas não é bem para tudo, não. É igual um esses dias escreveu no meu Facebook, no post. Até no tempo para cuidar da vida dos outros, né? Eu falei assim, se eu cuidasse da vida dos outros, eu estava comentando no seu Face. A irmã foi embora, chateada. Você vê quem é que está cuidando de quem. Então deixa eu te falar um negócio. Pessoa, irmão. Ai, pastor, eu não quero trabalhar. O cara chega na igreja que eu sou pastor, pai, desculpa, pastor, eu não vou trabalhar que eu estou ferido. Eu falei, então você está no lugar errado. Porque eu vou pôr você para trabalhar aqui. E eu te prometo que eu vou te ferir e te magoar, porque eu sou ser humano. Então se você ficar aqui para não ser ferida, não dá, porque mais cedo ou mais tarde você vai se chatear comigo, que eu sou homem falho. Então eu te faço uma promessa, eu vou magoar você. E você decide, a escolha é sua. Quando Jesus aborda Pedro, Jesus está deixando uma coisa clara para Pedro. Ô Pedrão, passou, morri, ressuscitou. Você me negou, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você me ama mais que os 12? Porque quando os 12 falaram, sou eu, você se levantou e disse, para onde tu fores, eu irei. Agora é tão chocante isso, gente, que Pedro falou isso com uma convicção poderosa. Ele chegou a cortar a orelha do Malco. Então Pedro tinha uma noção de amor por Deus. E Jesus outra. É sério ou não é? Se o Pedro, que andou com Jesus, teve uma visão distorcida do amor verdadeiro, imagina nós. Você ama a Deus como Deus espera que você o ame? A sua resposta agora provavelmente é a de Pedro. Só Deus sabe. Agora você não vai ser tão rápido a ponto de dizer, claro que eu amo. Mas irmãos, é de suma importância que você saiba o tipo de amor que você tem pelo Senhor. E se esse amor não é genuíno ou verdadeiro, que ele chega ao nível de ser. Porque senão nós somos palha, anátemas. Somos religiosos e não apaixonados. Quando Jesus fala, você não me ama sacrificialmente, Pedro disse, não. Só que por último, Jesus muda a pergunta. Na última pergunta, ele não fala mais ágape. Ele não diz, Pedro, ágape. Ele fala, Pedro, filéus. Nem isso Pedro soube responder. Porque a Bíblia diz que Pedro sai triste. Sabe por que Pedro sai triste? Porque ele avaliou que talvez nem amor fraterno por Jesus talvez ele tinha de fato. Em segundo lugar, depois de Jesus fazer Pedro avaliar o nível de amor que ele tem pelo Senhor, em segundo lugar, é importante você perceber que nós, muitas vezes, decaímos no amor por Deus. Deixa eu te explicar. Muitas, não só muitas, vezes nós nos achamos como Pedro, que amamos o Senhor, que é tão bom ser crente,
que é tão bom servir ao Senhor, que é tão bom seguir o caminho da fé, mas nós não temos um amor sacrificial. Deixa-me te falar o que é amor sacrificial. Há muitos anos atrás, vou arriscar cantar em inglês aqui no maior intérprete do Brasil, hoje já passou o tio dele, viu? Gidalt hoje é chinelinho, perto do Felipe. O Felipe só podia me ajudar mais um pouco e traduzir meus livros para o inglês para eu pôr na Amazônia, mas o bicho é ruim de serviço. Quando Fidel Castro invadiu Cuba na Revolução junto com Che Guevara, a primeira coisa que eles fizeram foi matar pastores e fechar a igreja. E um dos motivos é que o maior inimigo ideológico do comunismo é o cristianismo. Porque o cristianismo prega liberdade, o comunismo não. Você sabe, todas as liberdades do mundo veio com a reforma protestante. Eu disse que a escravatura acabou com uma carta de John Wesley para Elizabeth. Elizabeth, né? Da abolição. Gente. Sabe? Pronto. Você vê, por isso que a gente pergunta. Então, os valores ocidentais vieram da reforma protestante. Fidel Castro é igual a China. Todas as casas chinesas têm uma câmera. Está igual na época de Daniel. Você não pode orar em casa que você é preso. Então lá está se cumprindo o que Jesus disse. Os verdadeiros adoradores, no final dos tempos, vão adorar em espírito e em verdade. O chinês tem que deitar, fechar o olho e adorar sem eles saberem que você está adorando. Igual Daniel lá na Babilônia. Isso vai chegar em nós, viu, irmãos? Pastor Luísio, já tem 4 pastores que tiveram seus canais no YouTube deletados que estavam pregando contra adultério. Um era contra adultério, o outro estava pregando contra pecado. O meu ainda é só bênção de Deus está existindo ainda. Mas o YouTube, o Twitter já tinha tirado, esses dias postaram a bandeira de Israel do Twitter. O Twitter classificou como imagem de ódio. Assustador o que está acontecendo, mas era esperado. Você sabe o que é amor ágape? E agora você vai avaliar se nós temos um amor ágape. O amor que é amar a Deus de todo o coração. Se não tiver, não serve. Quem não está pronto para morrer por Cristo, não é de Cristo. Quem não abandona pai, mãe, Jesus está falando nesse contexto, não é digno de mim. É o amor sacrificial, meus senhores. Deixe-me te explicar o que é isso. Fidel Castro chegou dentro de uma igreja, isso está num livro, igreja lotada em Cuba. Ele disse: quem não negar esse Jesus vai morrer hoje. Já foi, olhou, pegou uma criança no colo e disse: quem é essa criança? O pastor que estava fazendo o culto, ele falou: é minha. Olha aqui, pastor, se o senhor não negar Jesus, sua criança morre. Pôs a arma na cabeça da criança. O pastor olhou para a esposa olhou para o pastor. Eles começaram a cantar: I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto, não volto não. Fidel Castro, pá! Matou a criança. E a igreja lotada. Então agora ele pega a esposa. Se você não parar com o culto, não negar Jesus, eu mato sua mulher. A mulher olha para o pastor e começa. E aí toda a igreja: estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não, isso está no livro, eu não desisto. Pá! Matou a esposa. Aí agora ele começa crente por crente. Estou, pá, pá. E chega no pastor. Deixou o pastor por último, pastor. E você? Estou doido para ver minha esposa e meu filho. Vá logo, faça o que você está fazendo. Há um filme, você pode assistir pelo YouTube, chamado Torturado por Cristo, do livro Torturado por Amor a Cristo, da época de Hitler na Bulgária. Eu nunca chorei tanto na minha vida vendo esse livro, esse filme. Já tinha lido o livro. Eu assisti também um filme que você pode assistir chamado Bambus no Inverno. Não é da China, gente, eu arrepio. Enquanto vai batizando as pessoas, os chineses vai matando as pessoas, eles começam a cantar Amazing Ways, how sweet the sound.
e pá, matando as pessoas, e as pessoas sendo batizadas, eles cantando. A China, nós pegamos ojeriza de algumas coisas lá, mas sabe por que eles comem esses animais? Porque eles não têm o que comer. A China tem quase 3 bilhões de habitantes. E agora eu li uma matéria do portal Guia-me, dizendo que apesar da perseguição, a China nunca viveu um grande avivamento como está vivendo agora. Você sabe quantos crentes tem na China? Mais do que todo o resto do mundo. 500 milhões. Mais do que Brasil e Estados Unidos juntos. Sabe onde eles cultuam? Cavernas e florestas. Você sabe quantos cristãos tem hoje em campos de concentração? 400 mil cristãos presos em gaiolas em campos de concentração. Nossos irmãos, isso não deve mexer com a maioria de vocês, não desce nenhuma lágrima, porque não é você. Porque nós temos um senso de cristianismo ocidental que parece com o cristianismo, mas não é. Porque nós temos que estar prontos para morrer e não para pecar. Jesus disse, vocês serão mortos por minha causa, perseguidos por minha causa. Nós nunca levamos um tapa por amor a Cristo, mas a promessa é que levaria. Então, quando eu vejo um cara entrar no ministério e desistir porque está em depressão, eu falo, você não avaliou o custo. Jesus disse, todo mundo que vai construir um prédio deve avaliar o custo. O cara vai entrar no ministério, ele tem que saber de tudo que ele vai passar de angústia, dor, sofrimento e perseguição. Jesus prometeu isso. Você pega a galeria da fé, no livro de Hebreus, quando a Bíblia fala que teve uns que foram cerrados ao meio. Foi Isaías. Colocaram ele de ponta cabeça e vieram com a serra, do lado do serra. Você sabe quantos anos ele tinha? 24. Pensa que Isaías era um velhão, né? Os primeiros a morrer na Bíblia são os jovens. Hoje são os primeiros a pecar. Hoje a igreja cristã está quase igual à igreja católica. Ninguém quer ser pregador. Daqui uns dias vamos estar igual à igreja católica. Os seminários tudo vazio. Porque todo mundo quer ser só alguma coisa da classe média, alguma coisa, mas ninguém quer se entregar sacrificialmente pela obra do reino de Deus. Olha bem para mim aqui. Essa geração do coach aguenta um tapa por amor a Cristo? Que cristianismo é esse que vivemos, irmãos? Popular aí para as redes sociais e dizer que encontrou erro na Bíblia. Isso que é popular. Nós, de quando em quando, irmãos, é natural no cristianismo decairmos do amor. Deixe-me te explicar isso. Veja o texto de Apocalipse, capítulo 2. Porque a Bíblia chama decair de amor, ou do amor, de frieza espiritual. E agora eu vou entrar nisso, de sola. Preste atenção. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais aqui é toda a igreja. Uma coisa que eu aprendi é que o Senhor está dentro até das igrejas cheias de heresia. Até daquelas que você fala que é difícil, o Senhor está lá. Mas Ele está de forma investigativa. Porque em todas as igrejas, das 7 igrejas da Ásia, só 2 escapam. O resto, e tem gente que diz que queria viver a igreja primitiva. Qual a de Paulo em Corinto, que tinha incesto? Ou as do Apocalipse, que só 2 se salvam? Sabia que tinha uma igreja em Apocalipse que tinha até troca de casais? Era chamada doutrina do diácono Nicolau. É os nicolaítas. É demônio puro, né, gente? Agora veja. O Senhor primeiro diz: eu conheço, eu estou vendo, eu estou analisando. Então, quando você vê coisas, esses dias eu estava em Brasília, eu e minha esposa,
conseguia dormir e ligava a televisão. Aí, irmão, de madrugada só coisa de crente. Diz que o Lula na cadeia ficou bravo. Quando eu voltar a ser presidente, vou acabar com esses programas. Só tem coisa de crente. Ficou bravo. Ele só ligava a TV e só tinha programa religioso, ele ficou doido. E aí eu tava assim, mas gente do céu, dá vontade de quebrar a televisão. É tanta aberração. É tanta coisa. Meu Deus, o que esse povo fizeram do evangelho? Eu não acredito que eu vi o que esse cara está falando. Meu Deus do céu, como é que pode? Como é que o cara tem coragem, minha pandemia, ir para a televisão e pedir dinheiro, gente? Esse é um momento que a gente tem que oferecer. É chocante. Mas eu fico calado, porque eu lembro do Apocalipse, o Senhor dizendo, eu estou vendo, você acha que eu sou cego? Eu conheço, eu vejo, eu estou vendo, eu estou anotando. Mas em segundo lugar, olha o verso 2. Conheço as tuas obras. Tanto, isso aqui está falando para Éfeso, isso aqui é chocante esse texto. Tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança. Olha que igreja boa, pastor. E diz assim, e que não podes tolerar pessoas más. E que pusestes à prova aqueles que dizem que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são. E descobristes quem era impostor. Veja, é uma igreja moralmente falando perfeita. Segundo, socialmente falando perfeita. Terceiro, não gostava de gente má. E, em quarto lugar, uma igreja perseverante. Verso 3, tens perseverado e suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome e não te deixaste desfalecer. Eu queria ser pastor dessa igreja. Então qual é o pecado dessa igreja? Não é heresia, não é adultério, não é falta de cuidado, não é falta de amor pelo próximo. Não é uma igreja que tolera pecado, era uma igreja, gente, que leva tudo certinho. Mas qual é o erro, o pecado grave dessa igreja? Verso 4. Entretanto, tenho contra ti o fato de abandonardes o teu primeiro amor. Agora, quando Jesus escreve isso, a gente já passou por esse texto muitas vezes, e no verso 5 ele vai mostrar a gravidade do pecado deles, porque a gente não pega a falta de primeiro amor como um pecado grave. Na realidade, esse é o pior, o maior de todos os pecados da igreja. Porque se o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, o maior pecado é não amar a Deus de todo o coração. Olha o verso 5. Lembra-te, pois, de onde? Então nós entendemos que apesar do cara ter uma doutrina boa, apesar do cara ter uma teologia boa, apesar do cara ser moralmente perfeito, ele pode estar caído. Mesmo sem adulterar, mesmo sem mentir, mesmo sem roubar, mesmo Deus não quer que você ore, irmão. Deus não quer que você venha no culto. Ele quer que você queira orar. Ele quer que você queira fazer. Deus não lhe obriga, Ele quer desejo. Porque se não houver desejo, é melhor ser frio, mundano, do que ser morno. Eu lhe explico por quê. O morno é aquele, você come comida morna. Você chega em casa, você desce, mas o frio tem que esquentar. Então o Senhor consegue avivar o frio, mas Ele não consegue avivar o fogo. O Senhor consegue trazer transformação no cara que está na lona, como filho pródigo, no chiqueiro, desviou, no cara que está frio para pronto, mas o cara que nem cheira e nem fede. O cara que diz que ama a Deus, mas vem só nascer. Diz que ama a Deus, trabalha, tem contato com o meio mundo, não sabe onde aquelas pessoas que têm contato esteve. Vai no... Hoje os bancos da cidade, Senhor amado, o que era aquilo? O ônibus, mas a igreja tem vírus. Sabe, irmãos, essa situação fez umas pessoas provarem que elas já tinham máscara antes da pandemia. E pior,
Isso só veio ser, essa situação foi um aferidor de paixão. Quem é frio, esfriou de uma vez. Quem é quente, agora o coitado dos irmãos, coitado pode dizer, que são os crentes antigos, que não têm costume de perder culto. Esses choram para vir no culto. Esses, pastor, deixa eu ir, pastor, porque eles não têm esse costume moderno. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja moderna, ela decaiu. Não estou falando de pandemia, não. Você sabe que nos Estados Unidos, o tempo de culto agora passou para 40 minutos. E o tempo de mensagem é 8 minutos. O cara pregou no Brasil esses dias e disse que a igreja do futuro, o pastor tem que aprender a pregar a mensagem de 20 minutos, senão ele não vai ter mais gente. Bom, Charles Spurgeon profetizou que chegará um tempo em que palhaços irão entreter bodes. E ele foi mais longe, ele disse: sermonex gera crentex. Ele quis dizer que pequenos sermões geram pequenos crentes com pequenos corações. Quanto mais expostos à palavra, mais expostos ao poder de Deus estamos. As pessoas hoje não têm mais tempo, cansa, tudo cansa. Só não cansa um filme de 3 horas, 4 horas, 3 horas e meia, como Vingadores, isso não cansa. Uma festa. Olha lá, em meio à pandemia, vocês viram os jornais? 25 mil pessoas em São Paulo, numa festa funk. Cadê a polícia? Não vai lá porque tem medo. Uma aglomeração terrível. Ah, se a igreja não vai fazer isso porque a igreja respeita. Mas se fizer, irmão. Mas existe uma coisa, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que não é de grupo de risco. Tem gente que não tem criança, mas não vem porque, pastor, eu estou inseguro. Irmão, se você não pegou o vírus no mercado, na farmácia, no posto de gasolina, no ônibus e no banco, aqui você não vai pegar. Olha aí o espaço aí. Aqui ninguém entra sem medir a febre. Aqui ninguém entra sem o álcool. Ninguém entra sem se inscrever. Mas essa situação, eu não gosto de falar dessa pandemia que já deu. Mas ela revelou quem é religioso e quem não é. Ela foi um aferidor. Tem gente que nós não vamos ver nunca mais. Porque ele realmente acreditou que pode servir a Deus em casa. Ele falou: se eu não posso na pandemia, por que eu não posso passar? Deixe-me te falar uma coisa. Um irmão, olhe bem esse texto aqui de Apocalipse. Aconselho que veja onde caístes e se arrependa. Veja, frieza espiritual não é uma condição natural, é um pecado. O Senhor me falou: você caiu, agora se arrependa, você está em pecado. Uma pessoa chegou e falou assim: pastor, ore por mim porque eu estou em crise. Falou para o pastor Luciano. Você está em crise do quê? Eu estou numa crise terrível. Que crise que é? Eu perdi o primeiro amor. O Luciano falou assim: então você não está em crise, você está em pecado. Irmão, frieza espiritual é o pecado mais grave que você pode cometer em nossos dias. Porque frieza espiritual é decair do amor. Por isso que o Senhor diz, Ele não manda você adular quem perdeu o primeiro amor. Ai, pastor, me ajuda. Eu estou sem força, pastor. O Senhor manda você se arrepender se você se esfriou. Ele não manda você ficar, ai, não sei. Você sabe, igreja assim, quanto mais você vai, mais você quer. Quanto menos você vai, menos você quer. Por isso que agora, pastor Marcos, nós temos que habituar as pessoas de novo ao culto. Sabe o que eu tive que fazer na minha igreja? Ela ficou 20 dias aberta, depois fechou. Eu desliguei o culto online. O povo não ia mais, estava lá. E agora vai ficar sem culto online. Quiser assistir culto aqui. Pronto, no outro dia encheu. É cômodo.
Aí os coitadinhos dos irmãos, sabe o que eu comecei a fazer? Pus senha no YouTube e mandava o link para eles. Só eles conseguiam assistir. Agora só vai assistir os grupos de risco. Quem tem igreja pode ver, mandava o link. Os outros vai ter que ir na igreja. Ou então vai em outra igreja. Agora, se ele pode ir em outra igreja, ele vem na dele. Sabe, irmãos, é lamentável. Eu vi um irmão parar na porta da nossa igreja, de idade, chorando, porque ele não pode ir nos cultos. De idade. São pessoas que têm 30, 40 anos de evangelho, que nunca faltaram no culto, cresceram apaixonados pelo Senhor, nunca colocaram nada na frente do Senhor. Oh, meu Pai, oh, meu Pai. Jesus disse: tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra onde caístes e arrependa. Pastor, eu esfriei. Equivale-se a: pastor, eu adulterei. Pastor, eu estou indo para o inferno. Porque a maior prova que Deus está com você é o tanto que você tem de desejo de estar com Ele. Quanto mais você tem desejo de estar com Deus, é a prova que Deus está com você. Se você pudesse agora dar uma nota para o seu tempo, o seu momento com Deus que você vive hoje em dia, de 0 a 10, qual você daria? O meu momento que eu vivo com Deus. Como que está o meu momento que eu vivo com Deus nos dias de hoje? De 0 a 10. Ai, pastor, a vida é corrida. É, irmãos, a geração da Netflix, iPad, iPod, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, tudo língua estranha dos jovens hoje. A geração do Xbox, PlayStation e tantas outras coisas. Stream de vídeo, então, tem um monte de escolher. HBO Plus, Amazon Plus, é tudo baratinho. Fácil acesso. E YouTube. Essa geração só vai provar que a falta de busca pelo Senhor nunca foi por falta de Deus. Satanás criou uma gama de entretenimentos para nos afastar do amar a Deus de todo o coração. Antigamente os irmãos vinham para a igreja e traziam a Bíblia e o lenço, porque ninguém saía sem chorar. E ficava a semana toda ruminando. Minha avó ficava cantando as músicas erradas, então ela cantava. Vó, você está errado. Cala a boca, cantava errado. Se tu me amas, a Deus suplica. E ela cantava. E eu falei: essa é bonita. E não recebe, confiando fica em tuas promessas a semana toda. Dependendo da mensagem que ela ouvia, ela cantava um hino que tinha a ver com a mensagem. E ficava ruminando, ruminando. A palavra meditar é ruminar. É o ato que a vaca faz quando fica mastigando, para depois mastiga, fica o dia inteiro mastigando, depois embora. Isso é meditar na lei do Senhor. Hoje nós não temos mais o lenço. Hoje o crente fala: não gostei do culto. Eu falo: não foi para você. Ah, esse louvor aí não gosta. Não é para você. Sabe por que nós transformamos a pregação num produto, o púlpito num balcão e os irmãos em consumidores? Então a gente tem que agradar. Por que eu tenho que agradar você? Se você é um pecador deplorável que precisa de mudança, se a sua carne é complicada, por que você tem que me agradar? Se eu posso ir para o inferno por causa de qualquer pecado que eu cometo? Se eu sou merecedor do inferno, mas a graça me deu o céu? Se a única coisa que desperta a minha mente pecaminosa é a disciplina e a pregação do Senhor, você quer saber quando um pastor é um homem de Deus? É quando ele lhe corrige. Jesus falou assim: cuidado quando todos lhe disserem bem sobre vós, assim também fizeram os falsos profetas aos vossos pais. Os falsos profetas. Você quer saber se um homem é profeta? Ele não fica te adulando.
cara vem, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu começo na minha mente confessar as coisas erradas que eu falo. O senhor é o Senhor mesmo que está falando. Então me corrige disso agora. Tem uns que corrigem. Tem outros que só bajulam, falam. Tem tanta coisa errada que a irmã está profetizando e não corrige. Aí esses dias eu estava para fazer um negócio, ia entregar a igreja, chateado, sentou uma menina do meu lado, toda desengonçada. Falei, lá vem a profeta, do interior de São Paulo, Brodowski. Ela falou, pois eu lhe digo, que eu lhe coloquei lá, e tu é incrédulo, está querendo desobedecer. Eu falei, Ave Maria, meu Jesus amado. Aí eu já comecei a tremer todo, porque eu já estava vendo, que eu estava pensando coisa errada. Eu falei, tem profeta nessa terra. Agora quando o cara fala, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu falo, tá bom, pode falar. E eu fico aqui, Senhor, eu sou sábio. Não, me corrija, vai. Pai, corrige. Em terceiro lugar, o pecado da frieza espiritual. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Eu quero destacar aqui no final a seriedade do esfriamento e do declínio do primeiro amor, que no caso é a mesma coisa. Quando nós não amamos a Deus como deve, nós somos anátemas, malditos. Diga comigo, é grave. Em primeiro lugar, por que frieza espiritual é um pecado grave? Porque nós somos culpados pela frieza espiritual. Pensa comigo. É nossa responsabilidade nos manter em chamas pelo Senhor, não da igreja. Ai, pastor, eu não sinto a presença de Deus aqui. A igreja não tem função de fazer você sentir a presença de Deus, não, irmão. Que papo é esse? Cada um presta o seu culto a Deus, sim, senhor. É uma coisa doida que eu vejo na boca dos crentes. É nossa, veja, os discípulos do caminho de Emaús, quando perceberam que era o Senhor, disseram assim, não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Irmão, se o seu coração não arde pelo Senhor, você precisa ter uma experiência para arder. John Wesley ficou 30 anos sendo missionário e ele não se sentiu convertido. Então John Wesley escreveu eles falam no edital, não, uma matéria para os jornais da época sobre a maior evidência que alguém é convertido. Sabe o que ele escreveu? Enquanto você não tiver a experiência interior, você não pode dizer que você é convertido. Na cabeça de Wesley, experiência interior é a que ele teve. Toda pessoa, quando se converte de fato, o coração dele pega fogo. Ele sente um negócio inexplicável. Ele chamou isso de testemunho interior. Ele, por 30 anos, ele mudou a posição dele, o status dele, mas não teve um encontro com Deus. Teve um encontro religioso. Mas um dia ele estava chorando porque ele foi mandado embora da agência missionária do Wesley. E naquele dia, o coração dele começou a queimar. Ele teve um testemunho interior, uma experiência. E aquela paixão dele por Jesus, sempre quando ele ia pregar, ele incendiava. Por isso que ele ganhou 3 milhões de almas. E agora John Wesley crê que todo crente, enquanto não ter esse testemunho interior, ele não teve uma experiência com Deus. Será que você pode ser como os discípulos do caminho de Emaús? Arde o nosso coração pelo Senhor. Você está queimando? Porque a Bíblia te chama de labareda de fogo. Você queima? Ou você simula? Você consegue medir a intensidade? O que é amar, você ama. Mas qual é a intensidade? Você morreria por Jesus hoje? Seja honesto, você se conhece.
Eu espero que não chegue a esse ponto. Mas todo cristão verdadeiro sonha com essa coroa, a do mártir. Essa coroa, gente, não é para qualquer um. Porque lá no céu nós seremos lembrados pelo que fomos aqui. E sabe o que determina o que você foi aqui? Coroa. Tem coroa para mártir, tem coroa para quem pregava a voz de Jesus, tem coroa para ganhador de alma. Sabe qual é o nome da coroa da ganhador de alma? Da alegria. Diz que tem crente triste aí no ganhar alma. Aí a Bíblia diz que todo mundo vai pegar suas coroas e colocar aos pés do Senhor. O mártir, já imaginou o mártir andando lá com aquela coroa zona? Deu a vida por Jesus. Ah, rapaz, que inveja, moleque. Senhor, eu tenho inveja, mas é só se o Senhor quiser alguma coisa aí, tá bom? Forte ou não é? Oh, meu Deus. O Senhor diz, lembra onde você caiu? Irmão, a pessoa só ouve música secular. Não ouve hino. Não vai a cultos regularmente. YouTube esfriou a igreja. No mundo, todo pastor está falando isso. E todo esfriou, gente. Deixa eu falar. Esfriou de um jeito. É igual o delivery para tudo. Sem contato com o ser humano, a gente esfria. Esfriou. Não se alimenta da palavra de Deus. Não lê Bíblia. Passa mais tempo com filmes, seriados e jogos. Mais tempo com entretenimento. Leonardo Ravenhill dizia que o entretenimento é o substituto diabólico do fervor. Satanás substitui o fervor com o entretenimento. Passa mais tempo com as coisas triviais do que com o Senhor. E agora vai perdendo o primeiro amor, perdendo o fervor, esfriando, e a culpa é da igreja. Nós somos culpados da frieza espiritual. Primeiro, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso companheiro, ajudador. Então ninguém tem desculpa por estar frio. A Bíblia diz que ele anseia por nós, tem ciúmes de nós. Então ninguém pode dizer, você esfriou por sua culpa. Por isso que o Senhor diz, veja onde você caiu e se arrependa. Misericórdia, Senhor, nos ajuda, Senhor. Em segundo lugar, a frieza espiritual, olha, isso aqui é grave, inevitavelmente trará apostasia. O pai, a mãe da apostasia, sabe o que é apostasia? É o abandono de vez da fé. A mãe da apostasia é a frieza espiritual. Antigamente você pregava contra pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje elas mudam de igreja. A mãe da frieza espiritual é o abandono da fé. Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Não é fé do povo do mundo não, gente. Pelo amor de Deus, é fé da igreja. Em terceiro lugar, decair do amor espiritual e decair do nosso fervor é um pecado terrível. E eu concluo aqui dizendo, se decaímos do amor, se esfriamos do fervor, se o amor diminui, ele também pode ser aumentado. Por isso que a Bíblia usa o termo despertamento, avivar. Deixa eu te dar um exemplo, eu concluo aqui com Pedro. Em João 21:18, veja lá. Em verdade vos digo, Jesus falando para Pedro, te afirmo que quando eras mais jovens e te vestias a ti mesmo, ias para onde desejava, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde você quer. Eu vou parafrasear o que Jesus disse. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Se você vai por águas profundas, é o rio que te leva.
Jesus disse isso, observa o texto seguinte, significando a maneira como Pedro iria morrer, iria glorificar a Deus. E assim que ele terminou de dizer essas palavras, ele disse: segue-me. Veja bem, Pedro saiu triste porque ele não tinha certeza do amor que ele tinha ao Senhor, e negou o Senhor, e blá blá blá. Mas o amor que Pedro não tinha aumentou, senhores. Porque Jesus mostrou aqui como ele iria morrer. E você sabe como Pedro morreu? De ponta cabeça e crucificado, porque ele não se achou digno de morrer somente crucificado. Ou seja, então aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que não tinha nenhum amor fraternal, porque um irmão não nega outro. Ele morreu numa cruz de ponta cabeça, sacrificando-se pelo Senhor. Eu estou todo arrepiado. Significa que o nosso amor pelo Senhor pode ser aumentado. Quando você estiver disposto a amar a Deus de todo o coração, quem derrama o amor por Deus em nosso coração é o Espírito Santo. Inclusive o amor por Deus é um batismo. Romanos, capítulo 5, versículo 5, fala desse batismo. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Veja, esse amar a Deus de todo o coração é um batismo do Espírito Santo em nossa vida. Se você estiver disposto a amar a Deus de todo o coração, você deve pedir: Espírito Santo, derrame em mim o amor pelo Senhor. Que seja um amor profundo, profuso. Mas nessa noite, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui sente que esfriou? É normal. Mas você quer um despertamento, quer pedir o Espírito Santo para derramar o amor de Deus em seu coração de uma maneira grande. E você quer queimar pelo Senhor. Você quer queimar por Jesus. E você não está satisfeito com o nível de amor que você tem pelo Senhor. Você não tem desejo de orar? Se der, ora de vez em quando. Mas não tem desejo. Você sente que o seu amor é um filezinho. Mas você quer um despertamento. E você quer se arrepender de ter decaído do amor de Deus. Eu não vou pedir para você vir à frente. Mas eu vou pedir que fique em pé só as pessoas que irão corresponder a esse